E aí, pessoal, bora para mais uma? Se preparem, porque hoje o assunto é bombástico. A gente vai mergulhar num capítulo da história que literalmente rachou o mundo no meio e, acreditem, criou muito do que a gente vive até hoje. Vamos falar de reforma e contra-reforma. Então, para começar, a pergunta que não quer calar é essa aí. Como é que uma briga sobre fé e grana, lá no século XVI, moldou o mundo que a gente conhece hoje? Parece coisa de livro antigo, né? Uma treta de 500 anos atrás. Mas, ó, vamos ver que isso tem tudo a ver com política, com dinheiro e até com a internet que a gente usa hoje. Beleza, então esse aqui é o nosso mapa para entender essa virada de chave na história. Primeiro, o monopólio da fé. Depois, a explosão da reforma. Aí vem a reação, a contra-reforma. E, por último, como o mundo ficou depois disso tudo. Ó, fica a dica, é um roteiro perfeito para organizar as ideias para a prova, hein? Ok, vamos lá. Seção 1. O monopólio da fé. Para a gente entender o tamanho da confusão que a reforma causou, primeiro a gente tem que sacar o tamanho do poder que ela enfrentou. E não era pouco, não. Era um monopólio gigantesco. E quando a gente fala em poder, era poder com P maiúsculo mesmo. A Igreja Católica não cuidava só da fé, não. Pensa assim, ela era, de longe, a maior proprietária de terras da Europa inteira. Isso quer dizer que ela mandava na grana, na política e controlava o que o pessoal lia, o que pensava e, claro, o único caminho que na época todo mundo acreditava que levava para o céu. Tá, e como é que se garantia um lugarzinho no céu? Pois é, aí que entra o negócio da salvação. Era como se tivessem criado um pedágio, sabe? O esquema das indulgências era basicamente assim. Ah, você pecou e tá com medo do inferno? Relaxa. É só pagar aqui pra igreja que a gente te dá um papelzinho garantindo o seu perdão. Era um modelo de negócio que enchia os cofres da igreja, mas que, claro, deixava uma galera bem revoltada. E aí, no meio dessa história toda, surge uma invenção que vai virar o jogo de ponta cabeça. A prensa do Gutenberg. Pensa nela como se fosse a internet daquela época. Sério, foi a tecnologia que fez as ideias se espalharem numa velocidade que ninguém nunca tinha visto antes. Porque antes disso, gente, o acesso à informação era super restrito, era um gargalo mesmo. A Bíblia, por exemplo, era toda copiada à mão. Imagina o trabalhão. E o preço? E para completar, era tudo em latim, uma língua que o povão nem entendia. Ou seja, o controle da informação estava todo na mão do clero. E aí, bam, veio a revolução. Com a prensa, foi possível traduzir a Bíblia para as línguas locais, alemão, francês, inglês, e imprimir milhares de cópias. De uma hora para outra, quem sabia ler não dependia mais de um padre para dizer o que estava escrito. As pessoas podiam ler e tirar suas próprias conclusões. A informação finalmente estava livre. Muito bem, agora vamos para a segunda parte, a explosão da reforma. Pensa só, a tecnologia já tinha preparado o campo. A insatisfação do povo era o combustível. Só faltava faísca para botar fogo em tudo. E essa faísca veio de um monge alemão. A gota d'água foi quando começaram a vender indulgências para bancar a obra da Basílica de São Pedro. Aí o Martim Lutero não aguentou. Ele ficou indignado e pregou as famosas 95 teses na porta da igreja. Era um ataque direto no coração do tal negócio da salvação. A igreja, claro, reagiu e excomungou o cara. Só que já era tarde. Com a ajuda da prensa, as ideias dele se espalharam pela Europa mais rápido que fogo em mato seco. E o resultado foi esse. A cristandade, que era uma coisa só, se quebrou em várias partes. E ó, atenção aqui, porque essa tabela é ouro para a prova. Ela resume as principais diferenças de um jeito bem fácil de entender. Se liga, na Igreja Católica, a salvação vem pela fé e pelas obras. Para Lutero, só a fé salva. Já os calvinistas acreditavam na predestinação. A autoridade também muda. Sai o Papa, entra a Bíblia como chefona, ou, no caso dos anglicanos, o próprio rei. Bom, e vocês acham que a Igreja Católica ia ver tudo isso acontecer e ficar de braços cruzados? Que nada! Seção 3, a Contra-Reforma. A Igreja contra-ataca. E foi um contra-ataque super organizado, viu? O quartel-general dessa operação toda foi o Concílio de Trento. A estratégia deles foi basicamente montada em 3 pilares, 3 frentes de batalha. Reafirmação, para se defender, expansão, para conquistar mais gente, e controle, para botar ordem na casa. O primeiro pilar, então, foi o Muro do Dogma. Em vez de tentar negociar, a igreja fez o contrário, dobrou a aposta. Reafirmou os 7 sacramentos, o celibato dos padres, salvação pela fé e obras,
tudo aquilo que os protestantes criticavam. A única coisinha que mudou foi proibir a venda de indulgências só para ganhar dinheiro fácil, mas foi mais para acalmar os ânimos. O segundo pilar era a expansão global. A lógica era simples. Estamos perdendo fiéis na Europa? Beleza, vamos arrumar novos no resto do mundo. E as tropas de elite para essa missão foram os jesuítas. Eles saíram catequizando gente nas Américas, na Ásia, na África e também abrindo escolas para as elites para garantir que os futuros líderes fossem católicos. Inclusive, a cidade de São Paulo nasceu de um colégio jesuíta. E, por fim, o terceiro pilar: controle absoluto e censura. Para calar a boca de quem discordava, a Igreja trouxe de volta com força total a Inquisição. Era um tribunal que caçava e punia os considerados hereges. E não parou por aí. Criaram também o Index, uma lista de livros proibidos, para controlar o que as pessoas podiam ler. Basicamente, era censura para as ideias e repressão para as pessoas. Chegamos na última parte, a mais importante para a gente entender os dias de hoje: o mundo pós-reforma. Porque essa briga toda não ficou só na teoria, não. Ela vazou para a política, para a sociedade, e o resultado, infelizmente, foi bem violento. O que veio logo depois foi o puro caos. A Europa virou um campo de batalha por quase 100 anos. Essa linha do tempo aí mostra um pouco do terror. Guerras religiosas, massacres, milhões de pessoas morrendo, tipo na Guerra dos 30 Anos. A religião virou desculpa para todo tipo de violência, e o continente inteiro pegou fogo. E foi justamente no meio dessa fogueira toda que nasceu uma ideia que mudou tudo: o Estado laico. Os governantes da época sacaram que o único jeito de parar com a matança era separar as coisas. Separar o governo da religião. A ideia é que o Estado não tem religião oficial, ele é neutro. Assim, todo mundo de qualquer crença pode viver junto e em paz. Mas essa época de intolerância deixou cicatrizes, né? A famosa caça às bruxas, por exemplo, foi uma perseguição terrível, principalmente contra mulheres que eram mais independentes, que não se encaixavam no padrão da época. E fica aí uma reflexão importante: será que esse tipo de violência contra mulheres que fogem do esperado simplesmente sumiu? Ou será que ela só mudou de roupa e continua por aí até hoje? E para fechar com chave de ouro, aqui está o resumão. Esse slide é para guardar com carinho para a prova, pessoal. Os 4 grandes legados da reforma. Vamos lá. Na economia, deu um empurrão no capitalismo. Na educação, como todo mundo queria ler a Bíblia, a alfabetização disparou. Na política, nasceu o Estado laico. E na sociedade, bom, a gente foi forçado, do jeito mais difícil, a aprender a conviver com as diferenças. E para a gente terminar, fica a provocação. Uma briga sobre fé e dinheiro, 500 anos atrás, que virou o mundo de cabeça para baixo. Se a gente olhar para esses 4 legados que falamos, economia, política, sociedade e informação, qual deles a gente sente mais forte no nosso dia a dia? É uma boa para a gente pensar e ver que a história não está só no passado guardada nos livros. Ela está viva aqui e agora.